Muito bom, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo esse vídeo hoje. Já tem um tempo que eu não faço leituras por aqui e hoje eu vim trazer essa leitura que é um jogo. Como sempre, eu explico para vocês que eu abro o jogo, vivo essa experiência normalmente e venho aqui trazer a leitura para vocês. Esse jogo já foi tirado há cerca de 2 meses, 1 mês talvez, e eu sinto que agora é a hora de fazer a renovação desse tarô, principalmente porque esta energia é uma energia que estava falando da energia de Áries, que é o arcano da carta 4, que é o imperador, é o arcano de Áries. Então, no último mês, para quem aí pode se sincronizar com essa leitura, desde 1 mês até 3 meses, ou nesta temporada agora, você pode estar passando por um processo que vai falar sobre a construção da sua autoridade. E a morte não, e as sombras da tua criança interior. Então a gente vai começar a tirar aqui, abrir o tarô, pra gente ver o que o tarô quer falar com a gente hoje, tá? E você que tá me conhecendo agora, entra no meu canal. Eu tenho uma mentoria também pelo Instagram, eu dou mais informações. Eu tenho uma mentoria de desenvolvimento pessoal para mulheres que chama Camaleoa. E eu utilizo o tarô nos meus atendimentos, né? Tanto nas sessões individuais que eu também faço, né? E nessa sessão individual eu utilizo o tarô e utilizo algumas ferramentas do Theta Healing, da constelação familiar, de outras coisas que eu conheço, astrologia, né? Sincronário Maia, tudo isso para traçar um perfil e para desenvolver um antídoto, uma prescrição para você realizar o seu processo de autocura, tá? Então aí, para quem tem curiosidade de saber mais sobre o meu trabalho e participar também, receber canalizações, eu tô num ano de receber bastante canalização, bastante mensagem. Hoje é um dia de vento branco e é por isso talvez que a gente esteja gravando esse vídeo agora para vocês, tá? Então, eu não vou me delongar muito, que eu sinto que, acho que por ter passado pelos processos, então eu tô com a percepção muito boa do campo. Vamos ver se essa mensagem vai sair, como que ela vai sair aqui hoje para vocês, tá? Então, a leitura começa falando, né? Como eu disse, a gente tem questões da nossa criança. Na verdade, são as questões da nossa criança que impedem a gente de ser o imperador. O que é esse imperador? É o adulto, né? É a pessoa que manda, é a pessoa que tem autoridade suficiente para sustentar as próprias escolhas, tá? Então a gente está falando aqui também de um processo de maturidade, um processo de crescimento. E muito legal que o tarô traz aqui pra gente que essa construção, né, da nossa autoridade, ela tem muita relação com a gente valorizar aquilo que é esquisito na gente. Com a gente valorizar aquilo que não é trivial. É exatamente aquilo que é o nosso ouro. E é por isso que a gente também fala sobre que às vezes a nossa dor é exatamente o ponto aonde o nosso propósito está conectado, é onde a gente constrói as nossas maiores virtudes, né? E também a nossa peculiaridade. Essa carta fala muito sobre as pessoas que são peculiares, né? Que não são, que precisam de conserto, que não são normais, né? E é valorizando isso que a gente constrói a nossa autoridade. Porque a partir do momento que a gente entende, né? E olha como é que a carta, o tarot traz. A partir do momento que a gente entende o nosso passado, a gente entende
as histórias do passado, a gente ressignifica isso e consegue compreender melhor essas nossas coisas que nos chamaram de anormais ou de quebrados ou de problemáticos, né? Quando a gente entende melhor esses acontecimentos e por que a gente se julgou assim, né? A gente entende então o lugar, o nosso lugar. A gente vai entender exatamente quem estava em qual lugar. O tarô talvez esteja tentando dizer que para a gente construir a nossa autoridade, a gente tem que entender que cada um tem as suas diferenças e começar a compreender melhor os fatos que passaram, porque se a gente está falando de um processo de maturidade, a gente não tinha maturidade, né? E o processo de maturidade é exatamente entender melhor e colocar as pessoas no lugar certo, né? Porque a gente precisa ser sincero também com o que a gente sente, com o que a gente percebe. Então não adianta as pessoas explicarem a realidade para nós. A gente precisa entender a partir da gente. E se a gente tem um ponto de divergência com as pessoas na compreensão de alguma circunstância, não é porque a gente está errado. É porque a gente tem um outro ponto de vista, né? Então, eu tô aqui anotando porque eu queria muito conseguir sintetizar essa leitura para uma postagem, que ela é muito legal. Todas as leituras eu gostaria muito de fazer isso. Mas vamos seguir para ela não ficar longa. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente tem uma outra perspectiva sobre a história. A gente pode ter uma outra perspectiva. E ter autoridade é confiar na nossa perspectiva, né? A gente tem alguns passos para ter certeza. E às vezes a gente não vai ter também. A autoridade, gente, inclusive, a gente vê aí, por exemplo, isso que arianos se dão tão bem, né? Anitta, a Virgínia, tem alguns outros arianos aí, acho que até o Bolsonaro é ariano. Por quê? Mesmo que eles estejam falando barbaridades, eles são tão convictos que eles são coerentes. Então, a vida, ela pede de nós mais uma certa coerência em relação ao que a gente pensa, porque coerência é responsabilidade, né? Você caminha em cima do que você fala. Então você é justo. Se você acredita e segue o que você fala, você é justo, independente do que seja. Porque se você acreditar numa coisa diferente, aí sim você pode se iluminar e passar então a entender a vida de uma outra forma e aí ser responsável por esse novo paradigma. Agora, se você acredita que comer criancinhas é uma coisa que não tem problema, infelizmente, talvez você passe na sua vida um processo para você poder aprender que isso é errado. Eu não estou falando que pessoas que são más por acreditar na maldade não têm consequência. Não. Quem faz maldade está equivocado sobre a realidade do amor, né? Então, ele vai aprender isso de uma certa forma. Mas isso não é uma punição, é um processo de aprendizado, de correção para o caminho do amor, que é o caminho de todo mundo. Agora, se você já faz algo que é pro amor e as pessoas ao seu redor não conseguem entender isso, você não vai ter nenhuma prova para você corrigir isso, porque você já está alinhado no caminho certo. Quem vai ter alguma prova para corrigir essa perspectiva são as pessoas. Então você precisa estar coerente com a sua autoridade interna para você poder, e uma autoridade amorosa, por favor, né? Para você colocar as pessoas no lugar certo e começar então a atribuir responsabilidades, tá? Faz parte dessa postura, então, do imperador acabar com alguns ciclos, né? Encerrar alguns ciclos. Quais são esses ciclos? Possivelmente ciclos de medo, ciclos onde, pelo fato de você achar que você é diferente, você tinha medo de se colocar. Tá? Esse jogo tá bem interessante.
E aí ele pede que, em vez de você ficar no passado, pensando nas histórias, tentando ter uma compreensão das histórias a partir daquilo que você ouviu, que você tome uma ação. Que você tome uma ação. Que você tome uma ação até um pouco egoísta, mesmo, uma ação que vem do 15, do arcano 15 do diabo. Então, uma ação que talvez você colocasse, essa carta tá em cima, né? Que você achava que você não tinha autoridade para tomar, por exemplo. Que não era seu papel tomar, no sentido de que talvez você não pudesse fazer isso. Você não tinha autoridade suficiente para fazer isso, né? Então, não. Esse é o momento de sustentar, né, a sua verdade. E uma forma de sustentar a sua verdade é perdoando. Esse perdoar, às vezes, é muito amplo. Eu amo esse conselho, porque para você ser verdadeiro com você mesmo, você tem que perdoar. Sabe o que é isso, gente? É deixar para lá. É deixar para lá, é desistir de ser certo, desistir de ser aprovado. Olha para você ver a sequência aqui. É você botar o seu plano em prioridade, a sua vida em prioridade, é aquele famoso foda-se o resto. Você pode pensar que eu sou maluca, que é isso aí, tá bom. E foca no seu plano, tá? Veja por outra perspectiva também que você está construindo sua vida, que sua vida é diferente mesmo da dos outros. Entendeu? Às vezes a gente precisa aceitar também que a gente é diferente, que a gente que se não é nem que a gente é diferente dessas pessoas que estão oprimindo a gente, ou dessa circunstância. Então essa circunstância, esse personagem já foi, né? Eu preciso de um novo plano, eu preciso deixar para trás coisas que não são minha verdade mais, que eu sei que não são minha verdade, eu preciso deixar para trás e focar e entender que esse plano agora é uma mudança realmente, tá? Encerrar, ó, padrões de família. Então esse jogo vem falar muito também que a nossa autoridade é construída a partir da quebra de pactos, que é muito claro para mim, tá? É queimar o livro da sua família. Então é queimar um pouco, né, dessa carga genética que te oprime, porque isso é uma forma de se defender. Parece até que ele conta uma história aqui de trás para frente, quando você vê as cores das cartas. Muito legal. Que parece muito assim uma história. Nossa, gente, é uma história de uma criança. Nossa, que lindo, que vai crescendo, crescendo, depois eu vou contar de trás para frente. Essa é uma forma de você se defender, né? É a única forma, talvez, de você salvar o seu espírito e conseguir fazer escolhas melhores e fazer escolhas mais justas, porque você pode ser que estivesse realmente equivocado aí, o seu julgamento pelas histórias estava te atrapalhando a estar focado no presente e tomar uma atitude de escolha em protesto de algo, sabe? Em algo que é bom para você. Então, a quebra do padrão familiar, isso já tinha aparecido para mim, a quebra do padrão familiar, no caso da autoridade, é fazer as escolhas pensando em você, né? Por quê? Por quê, gente? Porque toda família vai pedir pertencimento. Então, a gente coloca a nossa família em primeiro lugar. E quando a gente está nessa transição de adulto para criança, de criança para adulto, você tem que quebrar com a família. Você tem que quebrar, porque você vai construir a sua vida, a sua família. Então, por isso que a gente passa por esse processo, né, de maturidade, que define se uma pessoa é adulta ou não, é o quanto que ela ainda obedece um pouco os pais. Porque ela fazendo a vida por ela vai poder honrar melhor os pais. Essa carta, inclusive, fala que se você estiver num avião caindo, você tem que botar a máscara primeiro em você e depois nos outros.
Porque assim, quando você se cuida, você faz as coisas por você, o mundo abre as oportunidades certas. Então, talvez você consiga até ajudar os seus pais de uma maneira melhor, né? Recentemente eu vi aí na internet uma mãe falando para a filha não fazer uma faculdade federal, falando que era a maior traição e tal. A menina estudou pacas para isso. E a mãe não consegue enxergar a ignorância que é aquilo naquele momento. A menina sabe, e aí ela vai ser fiel ou ela vai, sabe, seguir o que ela sabe, que até vai ser melhor para a família depois, né? Então, para a gente seguir os nossos sonhos e para a gente conseguir ver essa diferença de perspectiva e aceitar que algumas pessoas vão ver a vida de uma maneira diferente da gente, a gente precisa se dar o devido reconhecimento. A gente tem que valorizar a gente mesmo, a gente tem que confiar que a gente tem valor. A gente não pode duvidar do nosso valor, a gente não pode duvidar do nosso julgamento, que a gente, sabe, eu sei do que eu tô falando. Olha para você ver a carta que vem aqui de novo, aqui na sequência. A gente não pode duvidar do nosso julgamento. Carta que fala do julgamento. A gente não pode duvidar do que a gente tem dentro. Olha como que é a sequência das cartas. Ela tá no quarto dela ali arrumando, reconhecendo ela. Por quê? Porque ela sabe o que ela tem dentro. Sabe? Então, e ela sabe que ela tem dentro por experiência de vida. Por experiência de vida. A experiência de vida é a proteção dela para ela não ter medo de ser diferente. A experiência de vida dela demonstrou que ser diferente é bom. Demonstrou que ser diferente é um protesto, é uma forma de escolher diferente. É uma forma de fazer escolhas mais atuais, fora de padrões mentais. É uma forma de fazer escolhas, e esse protesto, essa coisa de ser diferente, apoia as pessoas e faz você chegar perto delas, perto das pessoas que são para você, perto das pessoas que vão te fazer bem. Faça isso por você, que são seus amigos de alma realmente, né? E esse momento de ser justo com você é um momento também de transição. Encontrar essas pessoas é fundamental. Né? Confiar na sua experiência e que isso é o ato de revolução que é necessário para você encontrar as pessoas que vão te apoiar, é uma transição para uma mudança de frequência radical na sua vida. Sabe? Uma mudança que vai te trazer uma outra perspectiva, uma outra visão de você mesmo, do seu plano, do seu merecimento. Muito bonita essa leitura, gente. Essa mudança de perspectiva vai abrir um novo campo para você, vai abrir uma nova vulnerabilidade, mas uma nova história. Vai abrir um recomeço de novas oportunidades. Você vai estar mais aberta, vulnerável, possivelmente. Você vai se sentir um pouco mais vulnerável, mas essa carta fala de novas oportunidades, de se abrir para o novo, para ser vulnerável, para... Olha para você ver, vai mudar um pouco a retórica, então, aqui da sua vida, o discurso que você tem contado sobre si há anos. E vai abrir, então, para você encontrar dentro de si mesmo, um encontro com si mesmo, né? Pode ser que mude aqui, então, você pode reescrever a sua história se abrindo, estando mais vulnerável para encontrar a sua integridade e a sua paz. Olha que lindo. Mudou um pouco do que eu achei que ia sair aqui. Dentro dos seus sonhos, dentro dos seus projetos, né? Muito lindo isso. A vulnerabilidade de estar ali exposto no novo. Essa vulnerabilidade talvez seja exatamente ficar sozinho com você mesmo. Talvez você tenha medo desse ficar com você mesmo, né? E seus sonhos, é nesse momento que você começa a sonhar e escolher esse ato de ficar com você e de sonhar, sabe? E de acreditar nos seus sonhos, e de talvez aqui fazer planos com uma amiga, né? Sonhar, fazer planos
te leve a construir uma segurança interna maior, te leve também a ter um contato maior com os seus dons, com as coisas que você sabe fazer. E que por isso eles são também o seu espaço interno de segurança. E por isso eles representam isso, né? Representa um autocuidado, representa uma construção de amor próprio, representa o desenvolvimento do seu amor próprio, né? Você confiar tanto no seu merecimento, confiar tanto na sua experiência de vida, para se afastar das pessoas que te oprimem e se reunir às pessoas que te amam, que isso também vai te levar a encontrar, a estar mais em contato com você mesmo, né? E com esse autocuidado, que no final das contas é o que de fato acaba com os seus ciclos emocionais caóticos, os seus ciclos emocionais, essa tormenta emocional que atrapalha tanto o nosso propósito, né? E aí aqui ele vem dizendo, né, que depois disso vem a colheita. Então tá vulnerável também para esse encontro com os seus sonhos, para a construção do seu espaço interno, desse amor próprio, né, de sair dessas tempestades. Olha para você ver, ele a linha anterior, ele inicia com a chuva e depois a chuva acaba. O que ela fez para essa chuva acabar? Ela ficou com ela. Ela ficou em casa, fazendo sonhos acontecerem, fazendo poções, ficando consigo mesma. Incrível. E aí vem essa parte agora que é a colheita, né? Que depois dessa tempestade, ela pode aproveitar esse banquete. E o banquete é exatamente essa iluminação. Essa iluminação de que os nossos sonhos são loucuras, né? Essa iluminação de que nós temos o controle da nossa vida, que a gente tem o pincel nas mãos para pintar o que a gente quiser. E que ser louco, que fazer, né, tomar a iniciativa das escolhas de acordo com os nossos sonhos é um protesto muito válido, é uma loucura mesmo, porque isso coloca a gente como o artista da nossa vida, porque isso liberta a gente das prisões todas, mentais e de consciência, e porque isso afasta a gente do mal, né? Essa iluminação de que a gente deve quebrar os padrões familiares, porque não tem nada de errado com a gente, que a gente precisa ser sincero com o que a gente sente e ver por outro lado a nossa vida, confiando nos recursos internos que a gente traz, porque a gente já tem muita experiência de vida, não tem ninguém que possa dizer pra gente o contrário. Isso é energia ariana demais. Então, isso traz o corte, a mudança, né? O fim da autossabotagem, o fim de uma história de luto, o fim de uma história de derrota. É o início de uma construção, então, de uma pessoa que não escapa mais de si, de uma pessoa que se ama, uma pessoa que tem prazer em ficar com você mesmo e que, portanto, se conhece, uma pessoa que está voltado para si mesmo. Que a maior loucura também dos tempos modernos é a gente estar voltado para a gente mesmo, a gente não querer casar, não quero falar de casamento, mas a gente não querer corresponder à expectativa dos outros. É uma loucura, é um alinhamento, é o lugar que a gente se coloca e que as pessoas também não querem que a gente esteja, que é esse aqui, de reconhecer a própria soberania. Porque quando a gente reconhece a nossa própria soberania, a gente ajuda outras pessoas. Este é o ponto. Quando a gente está bem, a gente ajuda as pessoas. Então, o contrário é válido, né? Quanto mais inseguro a gente fica, menos a gente constrói, mais preso a gente fica, menos amor a gente tem,
mais rancor a gente tem, mais mal-estar. Todas as disfunções de saúde vêm dessa insegurança, que é a carta dos ratos, né? Que é exatamente a falta da soberania interna. A falta da soberania interna é essa dúvida, é essa insegurança que corrói a nossa alma e que dá espaço para a crítica, para o julgamento, para a maldade entrar, para sistematicamente a gente ser escravizado, tá? Pelo corpo, pelo sentimento, pela falta de oportunidade, pela depressão, pela falta de amor próprio, pela autossabotagem, né? Então são todos sintomas aqui muito fortes da falta de autoconfiança, né? Que é essa falta dessa soberania interna, desse controle interno, que também tem muito a ver com esse acolhimento. E vem aqui lavanda. Eu tô usando muito, muito a cor lavanda. Muito, muito, muito. E ó meus esmaltes aqui, essas corzinhas assim, verdinho, lavandinha, rosinha. Porque dá essa sensação aqui na gente, ó, de acolhimento, de fofo, de coisa assim, gostosinha, sabe? Que pode ser exatamente aquilo que você não teve pela sua mãe, né? A falta de autoridade interna também fala muito pra gente, já que a gente está falando pela nossa criança interna, da falta de pais, né? De autoridades saudáveis. Então, faltou autoridades saudáveis. Isso pode ser sistemático, a sua mãe também. Então, agora é a hora de se tornar uma boa mãe para si mesmo, né? Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse foi o seu caminho. Pode ser que seja o caminho também para você fazer um trabalho com outras pessoas. Esse foi o caminho que a sua criança ganhou as suas marcas. Esse foi o caminho por onde a sua criança interna aprendeu sobre quem ela é e qual é a experiência dela aqui. Tá certo? Quando a gente fala da nossa criança interna, a gente tá falando aqui do nosso espírito criança, né? O nosso espírito demora para amadurecer. A gente tá falando disso. De eras, de tempos em que nós, quanto espíritos, estamos amadurecendo e fazendo isso acontecer. Então, todas as nossas relações demonstram o nível de maturidade que a gente tem dentro disso. A gente tem que cada vez mais tentar desenvolver essa autoridade interna do 4, né, que é o imperador, sendo o imperador em todas as fases da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Então, aqui conta uma história muito bonita sobre como a gente pode construir nossa autoridade interna, né? Eu vou fazer um segundo vídeo aqui bem rapidinho para vocês.